Salve, 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 meu jovem, minhas crianças do 7º ano, tudo bem com vocês? Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Meus filhos, que o Espírito Santo de Deus possa habitar em vossos corações e vossas mentes, que vocês possam assimilar, aprender todos os conhecimentos que chegaram até vocês nesse dia, nesta manhã. Que o nosso Deus Pai possa abençoar, proteger e guardar cada membro da vossa família. Meus queridos, nós fechamos o nosso livro, o nosso material didático, volume 1, na aula passada, depois de discutirmos 5 temáticas importantes que envolvem, o descobrir o que existe, o que envolve a questão da nossa realidade, a nossa existência. Tudo bem? Agora nós vamos fazer 2 pequenas revisões, breve, sucinta, para relembrar o que trabalhamos. E também pedir para vocês focarem os estudos, se concentrarem em alguns aspectos, em alguns temas e questões que nós iremos cobrá-los mais adiante para a realização dos nossos trabalhos avaliativos, ok? Então, meus filhos, nós trabalhamos a nossa primeira aula a partir da página 2 e na página 3 a temática central da nossa aula foi a questão da como nós percebemos a realidade. E aí nós vimos que a realidade ela é percebida pelos 5 órgãos dos sentidos humanos, não é? O olho, o ouvido, a boca, o nariz e a pele, não é? A mão. O que nós chamamos lá dos 5 órgãos do sentido, né? Olfato, paladar, audição, visão e tato. Ok? Contudo, nós vimos que muitas vezes nós cometemos erros de querer comprovar o que existe, a realidade, utilizando apenas um desses órgãos dos sentidos. E aí nós achamos que algo existe somente porque nós vemos, somente porque nós escutamos, ou somente porque nós tocamos, não é? Ou provamos, ou cheiramos. Nós tratamos nessa aula que nós temos que ter cuidado de querer relativizar a realidade das coisas ou querer, fundamentar-se na existência somente daquilo que o órgão do sentido mostra. Nós vimos que os órgãos do sentido eles são vias que levam a informação, que leva, uma mensagem para a nossa mente, para a nossa cabeça, mas é a razão que nós temos que fazer esse crivo para saber se algo é real, tá? Nem tudo que existe pode ser comprovado pelos órgãos dos sentidos. Nem tudo que nós imaginamos também pode ser comprovado pelos órgãos dos sentidos. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre razão e os nossos órgãos do sentido. Ok? Mas eu quero que vocês se concentrem para a nossa prova, a página de vocês da primeira aula, a página 4. Então, na nossa página 4, nós trabalhamos aí o filósofo Aristóteles, não foi isso? E aí nós vimos que o Aristóteles, ele vai desenvolver um método para selecionar, para dividir a filosofia, para classificar as ciências, tá? Em blocos. Então, na realidade, ele utiliza o método científico da sua época chamado classificação. Não esqueçam isso, tá? Ou seja, o método de classificação onde ele divide os saberes, tá? Ciência, que nem lá no final da página de vocês, ele vai dividir a astronomia para tratar dos astros, a geologia para os minerais, a botânica para as plantas, a zoologia para os animais e etc. E hoje nós temos ciência para muitos conhecimentos, não é? Graças ao pensamento desse autor grego, que pensou que era impossível a mente humana abarcar a totalidade de todos os saberes. Então, o máximo que a mente humana poderia chegar era conhecer superficialmente os saberes, né? Então Aristóteles disse que imaginou para que nós venhamos a aprofundar, a nos especializar
venhamos conhecer um objeto a profundo, nós tínhamos que dividir os saberes. Então, aí é que há a divisão da ciência, aonde, por exemplo, quando se estuda o ser humano, existe, não é, nessa ciência especialista para estudar, para se aprofundar e dominar o conhecimento de cada um dos órgãos do corpo humano. Antes não era. Antes o médico ele tinha que conhecer a totalidade, dominar o conhecimento do corpo humano. Então, na prática, meus filhos, o que o Aristóteles fez com a divisão dos saberes foi fragmentar o conhecimento, tá? Isso para a filosofia não foi tão bom, mas para a economia foi extraordinariamente bom. Por quê? Estudando o ser humano, hoje nós temos inúmeras áreas para diversas profissões. Então, nós temos muitas possibilidades de emprego, de trabalho. Porque existe uma pessoa que estuda a cabeça, outro que estuda o olho, outro que estuda o ouvido, o coração, os rins, os ossos e assim sucessivamente. Então, existe diversas, área para você se aprofundar e ter a sua profissão, ter o seu trabalho, se manter, com o seu sustento, ok? Mas nós temos também aí, o primeiro ponto é você saber qual foi o método aristotélico, o método da classificação, tá? O segundo ponto que eu chamo a atenção de vocês dessa página ainda 4, é o fato de que o Aristóteles ele vai dividir, os reinos, dos animais, com seu método da classificação, ele vai perceber que existem os animais animados e os inanimados. Então, meus filhos, os inanimados são aqueles que não têm alma. Professor? E os outros animais têm alma? Então, que no resumo tudo que não tem alma, ou pelo menos, tudo que não tem pelo menos uma, capacidade da alma, isso não tem vida. Por não ter vida, ele é inanimado. Já os animados, é aqueles seres vivos. Por ter uma dimensão da alma, ter uma capacidade da alma, esse ser tem vida. Por isso ele é animado, O termo lá utilizado de alma no grego, ânima ou psique, o Aristóteles vai pensar que a alma ela tem 3 grandes capacidades, ou 3 dimensões, que faz com que os seres existam com vida. Então, quais são essas capacidades? Nós vimos lá que a primeira dela é a nutritiva, que está ligada às atividades da necessidade da sobrevivência, ou seja, tudo que vive se alimenta de alguma coisa, se nutre de alguma coisa. Logo, o alimento é fundamental para a sua sobrevivência. Por isso, a parte nutritiva. Então, eu falava para vocês lá, uma planta, uma árvore, ela tem a primeira parte da alma, a primeira capacidade da alma, que é a capacidade nutritiva. Não foi isso? Já a segunda capacidade de dimensão da alma é a perceptiva, que está relacionado, ligado ao entretenimento e à comunicação. Está ligado à percepção e às sensações. Então, a diferença entre uma árvore que vive e um cão que você tem, de estimação, um cachorro, é que o cachorro, ele aprende alguma coisa. Ele identifica quem é o dono, ele tem carinho com o dono, se ele é bem cuidado. Se ele for maltratado por uma pessoa, ele fica arredio, ele até demonstra que ele fica nervoso ou irritado quando vê essa pessoa. Então, fica bem claro que um cão ele tem as duas partes, a capacidade da alma. Ou seja, se ele vive, ele se alimenta, ele bebe, ele come alguma coisa para viver. A outra capacidade ele percebe, ele aprendeu alguma coisa. Só que um cão, por mais inteligente que seja, e por mais amigo do seu dono que ele seja, ele não pode transformar o que ele aprendeu, ele não pode modificar.
Ele não tem também a linguagem, ele não discute com o dono sobre o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho, a sua alimentação. Tá? Então, a terceira capacidade da alma, segundo Aristóteles, é essa capacidade que ele chama de racional e discursiva. Essa sim, é ligada, né, ao entendimento e à comunicação. Então, essa capacidade, as três capacidades da alma, somente o ser humano tem. Somente o ser humano. Então, o ser humano ele se alimenta, o ser humano, né, ele aprende. Não só aprende, como ele transforma o que ele aprendeu. O ser humano ele se encolariza, né? Mas também ele é capaz de reconhecer, se arrepender e pedir perdão. O ser humano, né, ele tem a capacidade de criar, transformar o que ele aprendeu. Não só transformar, também ele tem a capacidade de ensinar, passar o que ele aprendeu para alguém. Não é à toa que vocês hoje estão estudando, amanhã, logo, bem próximo, vocês estão ensinando o que vocês aprenderam em sala de aula. Então, foco nessa página, as três capacidades da alma: nutritiva, apetitiva, não é? Racional e discursiva. Ok? Muito bem, meus filhos. Já na nossa aula 2, lá da página 6 e fui até a página 9, nós tratamos a temática sobre as coisas que existem e permanecem iguais. Então, vou fazer uma pergunta, né? As coisas que existem permanecem iguais? Nós vimos que não é? E vimos aí, a partir da influência do filósofo Aristóteles, que utiliza-se o método da classificação para investigar, para conhecer o mundo, a natureza, nós vimos que houve já, antes dele, um embate filosófico entre o pensamento de Heráclito e o pensamento de Parmênides. Então, o pensamento do Aristóteles está mais voltado para a questão dessa relação desses primeiros filósofos. Então, o pensamento de Heráclito e Parmênides influencia o pensamento de Platão e o pensamento de Aristóteles. Esse pensamento vai inspirar a teoria filosófica do racionalismo e do empirismo, que percorreu toda a história da filosofia até chegando aos nossos tempos atuais. Qual era o pensamento de Heráclito diante da mudança, não é? Nós vimos que para o Heráclito, ele é o pai da dialética, e para ele defendia a ideia da mutabilidade. Então, para esse autor, tudo muda, tá, meus filhos? Para Heráclito, tudo flui, nada permanece imóvel. Para ele, o homem não entrava duas vezes na água do mesmo rio. Ou melhor, segundo ele, nós não tomamos banhos duas vezes na água do mesmo rio. Por quê, professor? Porque eu já banhei várias vezes em um rio, em um garapé lá no meu sítio. Não, tá? Você nunca banhou mais de uma vez no mesmo rio. Segundo o Heráclito, o rio, a água está mudando. Quando você mergulha e volta, a água não é a mesma mais. Mas mesmo assim, se a água não for corrente, mesmo você mergulhando e voltando, você também não é o mesmo mais, porque você está mudando o tempo todo. Eu me lembro que uma vez na sala, uma criança do 6º ano disse assim: professor, e se eu estiver banhando na minha piscina? Eu tomo banho duas vezes na água da minha piscina? Eu digo: ó, meu filho, no tempo de Heráclito não existia piscina, não é? Como a sua. Mas eu acredito que vale para lá também, porque cada mergulho que você dá lá, você está poluindo aquela água. Aquela água vai se sujando cada mergulho que você dá. Tá? Então a água não é a mesma também. E nem você é o mesmo toda vez que volta na sua piscina. Eu dava o exemplo para vocês, não é? Nem o professor, nem o aluno que estava na última aula, ambos não são o mesmo mais que estão assistindo essa revisão hoje. Tá? Vocês mudaram, o professor mudou. Você é um aluno novo, o professor também é um professor mais velho hoje. Tá? Então, meus filhos, o foco é isso. Heráclito, ele defende a mutabilidade, a mudança, a fluidez, o devir constante, tá? O movimento constante. Já
Parmênides, ele tem um pensamento contrário ao Heráclito. Então ele defende que não há mudança, tá? Tudo permanece imóvel. Segundo ele, se as coisas mudam, elas mudam superficialmente ou mudam somente na aparência. A essência, segundo ele, elas não mudam. A essência ela é imutável. A alma humana, nós falávamos lá, ela é imortal, ela é imutável. Tá? E aí, nessa aula, nós falávamos na página 7, o processo de metamorfose da borboleta monarca, mas nós vimos também que na página 6 você poderia fazer uma pesquisa e ver que muitas coisas mudam, não é? Passa pelo processo de metamorfose. Você não é muda, você já mudou muito do 6º ano até o 7º ano e vai mudar muito, não é? Até o ensino médio, vai mudar mais ainda quando você terminar o seu curso superior da universidade. E imagina quão mudado você vai estar quando você estiver lecionando, né? Trabalhando, ganhando o seu dinheiro já com o seu curso superior, né? Então, meus filhos, essa nossa aula 2, ela foi fechada na nossa página 8, aonde nós vimos lá a relação, como era representada a alma humana na Grécia clássica antiga, não é? E nós vimos que a nossa essência, a alma, ela é imortal. O corpo morre, não é? Mas a alma não. O corpo muda, mas a alma não. E aí nós vimos nessa página 8 que os desejos, né, e os instintos de sobrevivência do ser humano, eles devem ser controlados, dominados pela razão, tá? Pelo conhecimento verdadeiro. Então, se nós conhecemos que algo não vai nos fazer bem, que algo não vai nos trazer tranquilidade e paz de espírito, não vale a pena nos aventurarmos, não é? Nesses desejos, nesses instintos, tá? Então, nós vimos que o Platão ele vai representar a alma como ela sendo, não é, uma carruagem, onde há um cocheiro que representa a racionalidade e os cavalos, né, aspecto não racionais da alma, né? Ou seja, os instintos e os desejos. Então, faça essa leitura também. Foca nessa página, de modo especial, meus filhos, o conceito, não é, de alma, como ela é ânima, não é? Ou psique, como também está aí, anote isso. Tá? E aí, nessa página também de vocês 8, vocês tiveram aí um exercíciozinho para vocês fazerem. Marca verde se isso muda completamente, amarelo se isso muda parcialmente, e vermelho caso você não tenha razão. Então a borboleta muda, o pensamento muda, a pessoa muda, o papel muda, a borracha muda, a água muda, alimento, diamante, sentimento. Então você vai marcar com uma dessas cores, ok? Por fim, para nós fecharmos a nossa primeira revisão, a aula 3 nossa, nós iniciamos na página 9 e fomos até a página 10. E aí nós tínhamos aí a discussão sobre a realidade e a aparência. E o central nessa página para vocês estudarem, meus filhos, é a compreensão de que a aparência nem sempre nos revela a essência. Tá? Nós nunca devemos julgar o livro pela capa. Nós nunca devemos, não é, fazer pré-juízo ou um pré-julgamento das pessoas ou de qualquer coisa somente pela aparência. Nós temos que tentar conhecê-los, nós temos que tentar, não aproximar, conviver para a gente conhecer a mais fundo essa pessoa, não é? E bom que nós venhamos tentar conhecer a alma da pessoa e não o corpo, não é? Não o externo, mas conhecer, não é, os valores que são extraordinários, os valores internos. Conhecer a alma mesmo, a essência da pessoa. Aqui nós discutimos o fato de você ver um livro da capa feia e achar que não presta o livro porque a capa não é atraente. Mas por trás de uma linda capa pode ter um péssimo conteúdo.
por trás de uma capa não tão atraente, possa ter um lindo conteúdo que transforme a sua vida, transforme o seu pensamento e alimente a sua alma. Ok? Beijo no coração, meus filhos. Na próxima aula nós vamos concluir a nossa revisão do nosso material didático, o livro volume 1. Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!